Seja por todos conhecido e amado nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, meu irmão e minha irmã. Estamos no ar com mais um programa Com a Palavra, desde aqui dos estúdios da TV Evangelizar, de Curitiba para todo o Brasil, de norte a sul, para todo o mundo também, você que nos acompanha através das redes sociais. Que a graça do nosso Senhor esteja aí no seu coração, esteja aí na sua vida. Nesta manhã de terça-feira aí dedicado a Jesus das Santas Chagas. Nós estamos no período quaresmal, né? E nós então somos chamados a irmos nos preparando para a Páscoa de Jesus. E uma das coisas muito úteis para o período quaresmal é a gente meditar as chagas de Jesus. Olharmos para essas chagas, né? Essas chagas que foram produzidas pelo ser humano lá na Sexta-feira Santa e que hoje resultam em graça, em abundância, em bênção para todos nós. Por suas chagas fomos curados, vai dizer o profeta Isaías, e depois São Pedro, na sua primeira carta, vai retomar essa realidade, que pelas chagas de Jesus nós recebemos sempre a graça da cura. Vamos, durante esse período quaresmal, além de todas as intenções que nós temos, pedir a Jesus a graça também da conversão do nosso coração, a conversão da nossa vida. Conversão é justamente isso, é deixar o caminho e retomar. Não é? Quando você está na rodovia, você perde o caminho, você não sabe mais, ou sem querer, aqui era a entrada e você passou direto. Logo você vai ver uma placa, conversão. Conversão à direita, conversão à esquerda. Então você precisa voltar para entrar no caminho certo. É justamente isso, conversão é isso. É esse retorno para o caminho certo. Eu estava no caminho certo, mas pelas distrações da vida o carro passou e eu peguei o outro caminho. Pois agora então eu olho a placa que está escrito conversão e então eu volto. Conversão vem do hebraico techuvá, que vai ser traduzido para o grego, que significa metanoia, e que no sentido original da palavra significa mudança de pensamento. Eu mudo, metanoia, né? Eu mudo o meu pensamento para mudar o meu coração. É isso então, o sentido da conversão não é só sentido, muitas vezes quando a gente fala de conversão, as pessoas pensam que é só questão moral, não é só isso. É muito raso dizer que é só questão moral. É muito mais do que isso a conversão. A conversão exige de nós uma mudança radical em todos os aspectos da nossa vida. De nada adianta a gente mudar a nossa moral, mas continuar sendo essa. É justamente o quê? É essa mudança radical no bom sentido. Essa mudança radical de todo o meu ser, para ser cada vez mais uma melhor pessoa. Iniciando então o nosso programa nessa manhã de terça-feira, vamos voltar o nosso coração para Jesus nas Santas Chagas. Coloque agora as suas intenções, os seus pedidos, as decisões que você deve tomar, as decisões que os outros devem tomar, às vezes por você. Peça a Jesus das Santas Chagas para que te conceda a graça da firmeza diante das suas decisões, a firmeza para tomar a decisão certa, ou no momento certo da sua vida, a graça da conversão, a graça de fazer esse caminho de conversão com humildade, simplicidade e tranquilidade também. Vamos rezar então, pedindo a Jesus as Santas Chagas que nos abençoe. Por suas Santas Chagas, suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz para que por vossas Santas Chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregastes em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas Santas Chagas coloco minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossas Santas Chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas Santas Chagas gloriosas a Tomé e o mandando tocar em vosso lado aberto, o curastes da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas Santas Chagas e por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição,
Dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. E nós estamos aí nesse período em que nós vamos fazendo a nossa caminhada, né? Nós vamos caminhando, eu vou caminhando para a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo, não é? É esse caminho que eu vou fazendo. E esse caminho da Quaresma vai me apontando a cruz, que mostra, obviamente, o sofrimento de Jesus, mas esse caminho também da Quaresma me aponta o grande amor de Deus manifestado na cruz, ou seja, a entrega total de Jesus, que resultará em salvação para toda a humanidade, libertação para toda a humanidade. E o nosso tema de hoje é caminhar com Jesus. Então o caminho, esse caminho que nós vamos fazendo na Quaresma, nós não caminhamos sozinhos. Justamente, nós não somos peregrinos do acaso. Não, nós caminhamos com alguém. E esse alguém vai nos indicando o caminho. Não é? O período quaresmal é esse período também de deserto, em que nós vamos para o deserto. E aí a gente olha, né, Jesus que passa 40 dias, segundo os evangelistas, em oração, em jejum, no deserto, se preparando para a sua missão. Nós também vamos ao deserto. Né? Profeta Oséias: levarei o meu amado, a minha amada ao deserto e falarei ao coração. Esse deserto aqui é o deserto em quando nós nos retiramos. Às vezes a gente precisa se retirar um pouquinho em silêncio conosco mesmo e com Deus. E esse nosso caminhar é um caminhar do quê? É um caminhar de conversão, é aquilo que eu dizia no início, né? A gente faz essa conversão, a gente volta para o bom caminho. Não que a gente nunca esteve sim no bom caminho, mas muitas vezes a gente se desvia por distrações, por tantas realidades na nossa vida, né? O ser humano é tão complexo, todos os seres humanos somos complexos e por algum motivo a gente acaba se desviando. Pois agora nós somos chamados então a retornar o caminho e caminhar como caminhantes, mas não caminhamos sozinhos. Nós caminhamos com Jesus. É Jesus então que vai nos acompanhando nesse período quaresmal. É Jesus que vai nos acompanhando na nossa vida. Lembrem lá, nós vamos escutar isso depois na Páscoa, o evangelho dos discípulos de Emaús. Fica, Senhor, conosco, caminha junto conosco. E Jesus caminha. Jesus não se nega a caminhar com os discípulos de Emaús. Jesus não se nega a caminhar junto conosco para nos indicar sempre o caminho, porque Ele é o próprio caminho, né? Ele mesmo disse: eu sou o caminho. Então Ele caminha junto conosco e nós caminhamos junto com Ele. E qual é o caminho que vai nos indicando Jesus? Para onde Jesus nos indica? Para o caminho da vida, para o caminho de uma realização, para o caminho de uma conversão. Por que a gente fala em conversão? Conversão é justamente isso. É voltar para o caminho da vida. Porque o caminho do nosso egoísmo nos leva sempre ao caminho de frustração e caminho de morte. Veja uma pessoa que é muito egoísta. É uma pessoa frustrada. Porque o egoísmo não é próprio do ser humano. Deus não fez o ser humano egoísta. O egoísmo entra ali por causa do pecado. Maldito pecado. Entrou ali e pum, se instalou no coração do ser humano como um fungo. Mas uma pessoa que faz o quê? Que dá ouvidos todo o tempo ao seu egoísmo e que é referência de si própria, é uma pessoa infeliz. Não se realiza. O egoísta é uma pessoa infeliz e que deixa todos os demais infelizes. Desgraçadamente é isso, porque nós não fomos feitos para o egoísmo. A nossa natureza não foi feita para isso. E quando a gente acaba entrando nesse caminho de egoísmo, a gente acaba entrando então num caminho do quê? Num caminho de frustração. Por isso nós queremos caminhar com Jesus, porque o caminho que Jesus nos indica não é um caminho de egoísmo, é um caminho de realização. Nós não somos autorreferenciais. Se o egoísta é uma pessoa autorreferencial, que tudo é ele, e o egoísta não consegue ver um palmo à frente do seu nariz, porque tudo tem que ser em relação a ele, pessoas que não são egoístas não são assim. Ao contrário, é uma pessoa que vê e que está a serviço dos demais, que tem empatia. O egoísta tem antipatia por todo mundo, não gosta de ninguém, só dele e só dele. Uma pessoa que não é egoísta, não. Uma pessoa que não é egoísta sabe valorizar os outros. E por isso, então, Jesus nos convida a caminharmos no seu caminho, nas suas estradas,
Porque quando nós caminhamos com Jesus, Jesus quebra o nosso egoísmo. Porque o nosso egoísmo precisa ser quebrado, viu, meus irmãos? O nosso egoísmo é pessoal, de pessoas egoístas e de famílias egoístas. Não existe só pessoas egoístas. Existem famílias egoístas que só pensam nelas. E que elas são os autos referenciais. Só isso. Famílias que só pensam em dinheiro e só pensam em engordar a sua conta bancária, elas. E acabou. E não ajudam ninguém. E ainda criticam quem ajuda. Existem famílias que são famílias egoístas. Existem sociedades que são sociedades egoístas que só pensam nelas. Que só batem continência para elas. Existem sociedades egoístas, sim. Que andam por aí querendo dominar o mundo inteiro. E acham que são o centro do mundo. Tudo isso é contrário ao Evangelho de Jesus. Jesus vem justamente para quebrar o nosso egoísmo. E nós não queremos ser pessoas egoístas, por isso nós queremos caminhar com Jesus. O nosso caminho quaresmal não é um caminho solitário, né? Não é um caminho em que nós, vou caminhar sozinho, vou fazer minhas penitências sozinho, vou fazer os meus propósitos sozinhos. Não, Jesus está junto comigo, porque no caminhar da minha vida espiritual, junto com Jesus, Jesus vai me ensinando, porque é no caminho que Jesus ensina. Discípulos de Emaús, mais uma vez. Enquanto caminhava com eles, lhes explicava as Escrituras. No caminho da nossa vida, enquanto nós caminhamos com Jesus, Jesus nos explica as Escrituras. Jesus nos revela o plano de Deus para cada um de nós. É no caminho, é assim que Jesus age. No caminho da nossa vida. Por isso a importância de convidarmos, de chamarmos Jesus para que caminhe junto conosco. Para que vá nos educando. A nossa vida espiritual precisa de educação também. E a gente, quem é o melhor para nos educar? Quem é o melhor mestre? É Jesus, que na nossa vida cotidiana, então, vai nos indicando que caminho, o que eu devo seguir, como eu devo optar, os valores da vida que eu devo optar. Então nós queremos fazer, mais uma vez eu digo, a nossa quaresma, o nosso caminho, porque quaresma é caminho de conversão, mas não queremos fazer sozinhos, até porque sozinho a gente nem pode voltar para a conversão, a gente nem vai querer voltar. Queremos fazer a nossa conversão no caminho, no carro da nossa vida, juntos com Jesus. Nós vamos para um rápido intervalo, antes tem um recado para você. Fica aqui comigo. Atenção! Comunicado importante. Os seus olhos coçam, ardem demais, escorrem lágrimas. Você está com dificuldade de enxergar? Você precisa do Vision X. Eu tinha dado derrame na minha vista, procurei um médico e ele falou que essa vista minha praticamente estava perdida. Enxergava muito pouco. E aí eu vi a propaganda desse cara aqui e comecei a tomar. Com 15 dias eu comecei a sentir a melhora na minha vista. Hoje eu estou enxergando bem, estou dirigindo à noite sem problema. E quando a coisa é muito boa, a gente tem que passar para as outras pessoas. O Vision X é 100% natural e é para você que sente coceira e ardência nos olhos e está com dificuldade para enxergar. Basta apenas uma cápsula por dia para sentir a melhora rápida. O olho saía água, né? Vi na televisão e daí eu peguei e falei pro meu marido, compra que eu vou tomar isso daí, que eu vou sarar. Daí eu comecei a tomar o Vision X, aí daí uns 15 dias já recebi o resultado. Aí agora já não uso mais óculos nem nada, graças ao Vision X eu tô bem, graças a Deus, enxergo bem, graças a Deus, pode tomar que é bom. Atenção! Você sente coceira e ardência nos olhos? Eles lacrimejam muito? Está com dificuldade para enxergar? Então, ligue agora! Tinha dificuldade de ler a Bíblia, ler qualquer coisa que eu pegava para ler. Era muito embaçada e lavejava, ficava ardente. E agora, depois que eu tomei Vision X, eu melhorei bastante. Tirou o embaçamento, sumiu tudo isso e estou com a vista limpinha. Agora eu posso ler bastante, tá uma beleza agora. Ligando agora, você garante kit em dobro. É isso mesmo, kit em dobro. E os 50 primeiros a ligar ainda ganham um presente exclusivo. É hora de cuidar da sua saúde. Ligue agora, 0800 777 0190. É hora de Vision X, o X da sua visão.
Olá, quero fazer um convite. Segunda a sexta, 8h45 da manhã, nós temos um encontro marcado, hein? Do nosso Bom Dia Evangelizar para todo o Brasil. As notícias que você precisa saber para ficar bem informado, para você começar bem o seu dia. Segunda a sexta, 8h45 da manhã, 1h15, com muita informação importante para o seu começo do dia. Aqui na TV Evangelizar, no nosso Bom Dia Evangelizar. Eu espero você. O tempo passa e alguns chamados não podem esperar. São José nos ensinou que a fé verdadeira sempre se transforma em atitude. Este é o último mês da campanha São José Providenciai. Até 31 de março, você ainda pode fazer a diferença, indicando novos membros para a nossa família pelo formulário online ou impresso, enviado junto com o Jornal do Evangelizador. São José Providenciai. Participe conosco, porque evangelizar é preciso. Presta atenção, se você ainda não trocou seu colchão, agora é a hora. Conhece alguém que possui problemas sérios de coluna? Hérnia de disco, bico de papagaio? Alguém que sofre com artrite, artrose, que sofre com insônia, acorda bem cansado ou sempre cansado? Tem coisa errada, né? E se eu disser que existe uma solução real que pode te ajudar muito? Aprovado por médicos e especialistas, o colchão da Sonolife é indicado para você que sofre com dores nas costas, bico de papagaio, problemas de circulação, insônia e acorda cansada todos os dias. São 20 tipos de massagens e 11 tecnologias poderosas que vão te abraçar. Ligue agora e aproveite a promoção de Fábrica Sonolife. As 50 primeiras pessoas que comprarem um colchão de casal ganham 2 presentes especiais e terão frete grátis. Sonolife, seu colchão especial com massagem e várias tecnologias com preço de colchão comum. Inchaços, formigamentos, dor em agulhada, queimação nos pés, boca seca e aquela vontade frequente de ir ao banheiro. Você sofre com diabetes? Ligue 0800 555 5123. Diabetes não controlada é muito perigosa e pode trazer consequências graves para o seu corpo. Excesso de açúcar no sangue danifica as artérias, aumenta o risco de problemas cardíacos. E mesmo tomando medicamento, muitas vezes a sua glicose continua alta, não é verdade? Cansaço não passa, a energia desaparece. É por isso que você precisa conhecer o Glicotrate, que auxilia no equilíbrio da glicose, apoia o funcionamento do pâncreas e ajuda a reduzir os sintomas da diabetes. Atenção para a condição especial nos próximos 5 minutinhos. Ligue agora e você ganha 120 cápsulas de presente. 4 meses de tratamento, dizendo que está acompanhando a programação da Evangelizar. 0800 555 5123. Novena de Jesus das Santas Chagas. Toda terça, às 11 da manhã, ao vivo, na TV Evangelizar. O nosso tema de hoje é caminhar com Jesus. Estamos aí na quaresma, não caminhamos sozinhos, estamos todos fazendo um caminho de conversão e caminhamos juntos com Jesus. Vamos meditar o Evangelho que se encontra em Lucas 9:23. Estamos quase na metade do Evangelho de São Lucas. O Evangelho de São Lucas, a metade dele se encontra em Lucas 50. Lucas 51 é a metade praticamente do Evangelho. E nós vamos aí então olhar para o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Antes tem um recado especial para você. Oi, gente, aqui é Josi do Vision X. Conta pra mim, como que está a sua visão? Seca, fraca, apagada? Você precisa do poderoso Vision X. Mas agora, graças a Deus, depois que eu passei a usar esse Vision X, está bem menor. Estou enxergando bem. E você que tem também a vista ruim, pode tomar esse Vision X, pode confiar, porque é muito bom. Catarata, glaucoma, miopia, Vision X é 100% natural. Basta uma cápsula por dia para você sentir a melhora rápida. Nessa coceira, ardência, Vision X é para você. Ontem minhas vistas estavam ruins, queimava, saía água e tinha catarata. Aí eu comecei a tomar o Vision X. Aí minhas vistas melhorou. Aí não coçou mais e nem saiu água. Eu recomendo às pessoas que querem melhorar as vistas,
tomar o Vision-X, porque foi bom para mim e eu quero que seja bom para vocês. Tá esperando o quê? Ligue agora para o telefone que está na sua tela, mas tem que ser esse aqui, ó, do X bem grandão, o poderoso Vision-X. Sim, e lavejava, ficava ardente. E agora, depois que eu tomei Vision-X, eu melhorei bastante. Tirou o embaçamento, sumiu tudo isso e tô com a vista limpinha. Agora eu posso ler bastante, tá uma beleza agora. Ligando agora, você ganha kit em dobro. Isso mesmo, kit em dobro. E as 50 primeiras ligações ainda vão ganhar um presente exclusivo. Ligue agora para o telefone que está na sua tela e garanta o poderoso Vision-X. O Vision-X da TV, porque Vision-X é o X da sua visão. Eu dizia que Lucas 50 é a metade do Evangelho, não a metade em números de versículos, obviamente que não, mas a metade no sentido de que até Lucas 9:50 Jesus está no norte, depois então muda. Jesus começa a caminhar para Jerusalém. E no caminho para Jerusalém, Jesus vai ensinando seus discípulos. Lucas nos coloca uma única viagem. Jesus vai uma única vez, segundo o Evangelho de Lucas. Jesus vai uma única vez para Jerusalém. Nesse caminho ele vai ensinando os discípulos, quando chega em Jerusalém, sua paixão, sua morte e sua ressurreição. Então, um pouquinho antes de Jesus empreender esse caminho com seus discípulos rumo a Jerusalém, no 9:23, Jesus disse: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Se alguém quer me seguir. Jesus não obriga pessoa a segui-lo. Não vai falar assim, você tem que me seguir, é obrigatório. Se você não me seguir, acabou aqui a história para você, meu irmão. Não. Se alguém quiser, Jesus coloca a condição. Agora, se eu me digo, não, eu quero seguir esse cara, eu quero seguir esse Jesus, aí ele coloca as condições. Renuncie a si mesmo. Renuncie o seu egoísmo. Aquilo que eu falava no bloco anterior, renuncie o teu egoísmo, renuncie o teu pecado, renuncie os teus vícios. Ou seja, eu não quero isso. É isso que significa renúncia. É reconhecer que, quem sabe, eu tenha isso, mas eu não quero isso. Né? Por que eu não quero isso? Porque isso me prejudica, porque isso pode me fazer mal. Então, renuncie a si mesmo. Poxa vida, renunciar primeiro aos meus egoísmos. Mas, às vezes, também renunciar às coisas boas, para assumir outras coisas mais. Para renunciar, às vezes, coisas boas para assumir coisas melhores. Não para assumir coisas ruins. Tome sua cruz. Ou seja, as dificuldades do dia a dia, meu querido. Caminhar com Jesus não significa que você não vai ter dificuldades. Hoje nós estamos aí numa moda de um cristianismo tão água com açúcar, que anda por aí dizendo que seguir Jesus é a coisa mais fácil do mundo. Não se preocupe. Vem seguir Jesus aqui, que ele vai aliviar todas as penas, vai curar tudo. Jesus é o clínico geral, que cura tudo e tudo. Isso não é evangelho. Pode ser qualquer coisa. É um cristianismo água com açúcar. O evangelho verdadeiro, Jesus está dizendo, olha, meu querido, você quer me seguir? Ótimo, cumpra esses requisitos. Renuncie a si mesmo. Renuncie ao seu egoísmo, ao seu orgulho. E renuncie também a coisas boas. Tome a sua cruz. Não me entregue a sua cruz. Jesus não falou assim, me dá aqui tua cruz, me dá aqui que eu vou carregar. Não. Tome você a tua cruz. Aceite que muitas vezes você vai ter dificuldades. E pare de ficar com uma criança mimada, batendo os pés e dizendo que não aceita essas dificuldades que a vida te apresenta. Tome a tua cruz. Tome as suas dificuldades. E me siga. Esse é o caminho com Jesus. Esse é o Jesus dos evangelhos. Que às vezes é duro. Você acha que é fácil o seguimento de Jesus? É claro que não é fácil. Os primeiros cristãos sabiam muito bem que caminhar com Jesus não era nada fácil. Por isso nós vamos ver ali na igreja, os primeiros 2 séculos da igreja, o martírio, né? Tantos mártires, tanto sangue sendo derramado. Por quê? Porque os cristãos disseram, não, nós vamos seguir. E nós vamos arcar até as últimas consequências. Queira o Império Romano ou não queira o Império Romano. E aí hoje em dia surge aí como eu dizia para vocês, um cristianismo, água com açúcar, que diz, não precisa carregar a cruz não, deixa essa cruz para lá, vem só aqui para a vida boa.
Ou então não, vamos escolher Jesus e vamos pegar os versículos bíblicos que mais me agradam, né? Que mais falam bem. Agora esses outros aqui é melhor a gente ir deixando de lado, melhor a gente nem escutar. Esse não é o cristianismo de Jesus. Então renunciemos aos nossos egoísmos, às nossas opiniões formadas. Quanta gente é incapaz de renunciar às opiniões formadas? Quanta gente é capaz de renunciar às suas idolatrias? Quanta gente nos dias de hoje idolatrando pessoas e personalidades? E colocando pessoas e personalidades como se fossem os salvadores, os verdadeiros messias que chegaram para salvar todo mundo. Está longe do caminho de Jesus, meu irmão. Está muito longe. É preciso renunciar aos nossos egoísmos, é preciso renunciar às nossas idolatrias. Era o que eu trabalhava na minha tese de teologia, o Deus da vida e os deuses da morte. Os ídolos continuam vivos, os ídolos que estão nas Sagradas Escrituras não acabaram, eles continuam vivos, só eles mudaram de nome. E você aí anda idolatrando um monte de bezerro de ouro. E achando que não, é porque esse daqui fala muito bem de Deus, então e você está idolatrando o bezerro de ouro. Os ídolos também falam bem de Deus. Por que os ídolos falam bem de Deus? Porque os ídolos querem a tua adoração. Por isso eles falam bem de Deus. Eles sabem que falar bem de Deus atrai para eles. Renuncia a essas tuas idolatrias, pelo amor de Deus. Para de ser escravo disso. Renuncia a idolatria do dinheiro. Meu Deus do céu, quanta gente escrava do dinheiro. Quanta gente que quando pega dinheiro não sabe o que faz. Quanta gente que humilha o outro para ter mais, que explora o outro para ter mais. Quanta corrupção nós encontramos dentro da nossa sociedade. Não falo só Brasil, falo a nível mundial também. De pessoas que são escravas do dinheiro e por isso fazem loucuras. Renunciar a isso. Tomar a cruz. As nossas dificuldades do dia a dia. Temos muitas dificuldades. O seguimento a Jesus, eu vou bater nessa tecla sempre. O seguimento de Jesus não me livra de sofrimentos e dificuldades. Porque se eu, Padre Everson, falar para você, siga Jesus que você vai ser livre de sofrimentos e dificuldades, o meu anúncio é um anúncio contrário ao Evangelho. Eu estou mentindo para você. E São Paulo vai dizer, mesmo que um anjo do céu desça e diga isso, nós não aceitamos, porque isso não é evangelho. Seja anátema, seja excomungado se o anjo fizer isso. Porque o evangelho nos mostra justamente isso. O evangelho e esse caminhar com Jesus é um caminhar de conversão. Eu quero ser uma pessoa melhor. E aí Jesus vai dizer, ok, você quer ser uma pessoa melhor? Então você precisa fazer algumas coisinhas. Que coisa, Jesus? Renunciar a você mesmo, meu querido. Renunciar muitas vezes até mesmo a coisas boas, para assumir coisas melhores. Renuncia teu egoísmo, jogue fora as tuas idolatrias e comece a amar. E tome a tua cruz, para de ficar se queixando de tudo. Já viu o cristão católico que se queixa de tudo? Meu Deus do céu. Às vezes a gente vai atender confissão, as pessoas acham que o ouvido de padre é para escutar tudo. Em vez da pessoa falar o pecado, ela só sabe se queixar da vida. Jesus está dizendo, não adianta se queixar, você tem que tomar a sua cruz, meu querido. Porque a cruz é o quê? A cruz vai ser o motivo da tua salvação. É claro, a cruz de Jesus é a nossa salvação. É pela cruz que nós somos salvos. Mas a minha e a tua cruz também será motivo de salvação para nós. E à medida que nós abraçamos a cruz, as nossas cruzes, nós somos salvados. À medida em que nós rechaçamos e não queremos a cruz, nós caímos na perdição. Então, renunciar a si mesmo, tomar a nossa cruz, para de se queixar, para de reclamar, para de bater os pés. E aí sim, começar a seguir Jesus. É isso que o Evangelho de hoje nos coloca. Quem sabe se diga, nossa, que coisa pesada. Bem-vindo ao cristianismo. Bem-vindo ao número dos seguidores de Jesus. Jesus não implora e não obriga que ninguém o siga. Isso é claro desde o início das Escrituras. Inclusive, fez o convite para o jovem rico dizendo, olha, vem e me segue, mas deixa a tua riqueza e me segue. O jovem disse que ficou triste
e não seguiu Jesus. O evangelista Marcos diz que Jesus olhou para ele com tristeza, mas não obrigou ele a segui-lo. Então Jesus não obriga ninguém a seguir. Agora, quando nós dizemos, não, eu vou segui-lo, aí sim, existem alguns requisitos que são fundamentais para o seguimento de Jesus. Jesus não é do cristianismo água com açúcar. Jesus não é do cristianismo coach. Não é, nunca foi e nunca será. Jesus é do verdadeiro cristianismo. Aquele que rompe com os nossos egoísmos. Aquele que nos apresenta e diz, olha, esse sofrimento, essa dor, essa dificuldade vai resultar em benefício para a tua salvação. Por isso, assuma isso. E aí, então, sim, nós fazemos esse segmento junto com Jesus. Caminhar com Jesus, ou seja, não caminhamos sozinhos. O caminho da nossa conversão não é um caminho sozinho, não é um caminho solitário. Nós estamos junto com Jesus, Jesus está junto conosco. Mas nós também precisamos colocar uma parcela nesse caminhar. Ele caminha junto conosco. Ele não vai nos empurrar numa cadeira. Ele não vai nos levar no colo. Ele vai caminhar ao nosso lado. Ao nosso ritmo, ao nosso passo. Mas ele vai caminhar. Ele vai estar ali junto conosco. Eu invoco a bênção de Deus, então, sobre você nesta manhã. Que Jesus misericordioso possa te abençoar. E que Jesus nos ajude no caminho da conversão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Obrigado que você esteve aqui junto comigo, meditando a palavra de Deus. Fique agora com um bom dia evangelizar.